Para tudo que você está fazendo nesse momento, assiste esse vídeo até o final e eu te garanto que você vai querer compartilhar. Nós vamos acabar com a narrativa do governo e da imprensa de uma vez por todas. Nos últimos dias estão tentando levantar uma narrativa onde havia supostamente uma proximidade entre Flávio Bolsonaro e o Vorcaro, sendo que, agora todo mundo já sabe, foi uma cortina de fumaça onde os filhos do Bolsonaro estavam arrecadando fundos para produzir o filme do pai contando a história do Bolsonaro e como ele foi perseguido aqui no Brasil, inclusive pelo STF. Aí veio à tona, neste momento, acabei de ler um artigo falando sobre o encontro do Vorcaro com o Lula fora da agenda. Isso aí saiu já tem vários meses e o povo meio que esqueceu. Mas o que foi conversado numa reunião de Vorcaro com Lula e o que seria o próximo presidente do BC, que ninguém estava sabendo? É mais uma dessas perguntas que a gente faz que a gente não tinha resposta. Como, por exemplo, o que foi que o Moraes ficou de bloquear para o Vorcaro, que é mais uma pergunta que a gente vai precisar da resposta. Então vamos lá. Você se lembra quando saiu essa matéria aqui, ó? Lula esteve com o Vorcaro em encontro fora da agenda. Isso aqui quer dizer encontro secreto, tá? Em dezembro de 2024. A reunião teria sido articulada por Guido Mantega, que recebia dinheiro do Banco Master, e ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff. E aí ficou aquela pergunta, o que foi que eles conversaram? Lembro agora que depois saiu as conversas do Vorcaro e ele disse que o encontro com o Lula fora da agenda foi ótimo. Peraí, se foi ótimo, então quer dizer que o que ele pediu para o Lula, ele conseguiu. Se foi ótimo, é porque ele teve ali alguma espécie de benefício, algum proveito, algo bom aconteceu para ele. Tudo bem. Ficamos com essa pergunta. O que é que foi conversado que foi ótimo para o Vorcaro em dezembro de 2024 e uma reunião fora da agenda? Reunião fora da agenda. Reunião secreta. Bom, o Poder 360 acaba de publicar. Tá aqui, ó. Lula aconselhou o Vorcaro a não vender o Banco Master ao BTG. Eu quero que vocês entendam a gravidade disso daqui. Lula agiu como se fosse uma espécie de sócio do banco. Porque quem toma as decisões de venda ou não venda são os sócios. Aqui o Lula está agindo como se fosse um sócio, um dono do banco. E ele fala para o Vorcaro não vender o Banco Master para o BTG. Em 4 de dezembro de 2024, o presidente recebeu então o dono do Banco Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita, logo o Banco Central teria um novo presidente. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi poucos dias antes da saída do presidente do Banco Central, que era o escolhido por Bolsonaro, e daí entraria o Galípolo, que é o amiguinho do Lula, para ser o presidente do Banco Central. Lula virou e falou o seguinte, não vende não. Fica mais um pouquinho aí, que eu vou botar o meu presidente do Banco Central e ele vai te ajudar. É por isso que a tal conversa foi ótima. Vamos ler a matéria? O presidente Lula aconselhou Daniel Vorcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico ao BTG Pactual, de André Esteves. O conselho foi dado pessoalmente por Lula a Vorcaro em uma reunião no Palácio do Planalto do 4 de dezembro de 2024. Nessa época, o Banco Master já estava em dificuldades. O jornalista Fábio Serepião e Natália Portinari, do UOL, publicaram neste domingo 17 mais informações sobre como era o plano inicial cogitado por Vorcaro, com base em documento obtido pela Polícia Federal e ainda não compartilhado com o Supremo Tribunal Federal, onde o caso da Operação Compliance Zers é relatado pelo ministro André Mendonça. Segundo o UOL, há uma mensagem de Vorcaro de 10 de abril de 2025 em que ele envia uma proposta de como seria a operação de venda ao BTG. Nesse plano foi noticiado em parte no Drive e em edição de 27 de janeiro de 2026. O Drive informou que Vorcaro já havia contado a Lula sobre essa possibilidade de venda do BTG na reunião realizada no Planalto, em dezembro de 2024. A reunião do Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. Aí ele disse: o BTG de André Esteves quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária do Brasil, presidente. Lula ouviu e respondeu usando alguns palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse aqui era o indicado por Bolsonaro, tá? Cujo mandato terminaria em alguns dias. Houve críticas também direcionadas a André Esteves, CEO do BTG Pactual. E o principal
conselho do presidente da República Vorcaro foi para que seguisse com o Banco Master, sem aceitar proposta de Esteves, André Esteves do BTG. Na reunião estava presente Gabriel Galípolo, que em janeiro de 2025 passou a comandar a autoridade monetária. Então, no finalzinho de 2024, o Vorcaro vai lá e fala, olha, estão querendo comprar meu banco, não quero confusão, será que eu devo vender? O Lula fala, não vende não, pera aí, olha a gravidade disso aqui, tá? Não vende não, espera mais um pouquinho, que o meu indicado para o Banco Central vai entrar e ele vai cuidar de você, vai ficar tudo tranquilo, nós vamos te proteger. Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula ao Roberto Campos Neto como um incentivo para seguir com o Banco Master. Há uma estatística relevante sobre os contatos de representantes do Master com o Banco Central. Foram realizadas 65 reuniões presenciais desde 2019, entre Master e Banco Central. Só que 24 foram encontros na gestão de 6 anos de Roberto Campos Neto, 24, e 41 já durante o Gabriel Galípolo. Então, peraí, durante 6 anos do Campos Neto, teve 24 encontros. Durante 2 anos do Galípolo, não, mentira, durante 11 meses do Galípolo, do Lula, foram 41 encontros, gente. Era um encontro por semana. Uma vez por semana, Vorcaro estava junto com o Gabriel Galípolo, indicado do Lula, que o Lula tinha acabado de falar na reunião de dezembro. Fica tranquilo, não vende não, meu indicado vai te ajudar. Aí, eles tentam, cara, isso é uma bomba. E aí eles tentam jogar para o povo brasileiro que os filhos do Bolsonaro terem pedido fazer uma arrecadação de fundos para o filme do Bolsonaro é gravíssimo. Agora, o Lula, em reunião secreta, junto com o cara que seria o próximo presidente do Banco Central, falando para o Vorcaro, não vende seu banco não, fique aí que nós estamos do seu lado, nós vamos te proteger. E aí depois disso o cara vai uma vez por semana no Banco Central, com o Gabriel Galípolo. Gente, pelo amor de Deus, eu te falei que você tinha que assistir esse vídeo até o final, que você ia querer compartilhar. Agora a gente tem que esparramar essa informação para o Brasil inteiro. Lula protegeu o Banco Master. Lula agiu como um sócio. Disse para o Vorcaro não vender e ainda ofereceu ajuda com o presidente do Banco Central, o qual recebeu uma vez por semana, durante 11 meses de 2025, o Vorcaro. Tem como ficar pior que isso? Sinceramente, eu te pergunto, o presidente da República usando a sua autoridade para proteger o mafioso e colocando o presidente do Banco Central para executar essa proteção? Pelo amor de Deus, gente. Só pode ser brincadeira um negócio desse. Tem que esparramar esse vídeo pro Brasil inteiro. E agora nós vamos trazer o grande racha que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E isso, na verdade, é uma boa notícia para o povo brasileiro, porque se está havendo uma crise ali, é porque a verdade está aparecendo, não é mesmo? Vamos ver agora, o pessoal da Ancapsu ali, o Peter vai trazer para nós qual que é o motivo da briga e quem está na frente desses dois grupos. São dois grupos, duas alas. De um lado tem um ministro liderando e de outro tem um outro ministro e nós vamos saber qual que é o motivo da briga. Isso nunca aconteceu dessa forma tão descarada ali no Supremo Tribunal. Confira aí o Ancapsu. A crise entre ministros do STF, o racha do STF já virou assunto conhecido e discutido em Brasília. De novo, é o que eu falo para vocês, isso é ótimo para a gente, tá? Um STF unido é um STF unido contra a direita. Um STF rachado, a gente tem chance, tá? Não quer dizer que a gente vai ganhar, não. Mas quer dizer que a gente tem chance de ganhar. Se tiver unido, a gente não tem chance de ganhar. Mas com eles divididos, a gente tem chance, né? Aqui, ó, crise entre ministros do STF ultrapassa STF, né? E transborda em eventos sociais de Brasília. O pessoal está começando... Quando teve lá a posse do Cássio Nunes no TSE, o Fux não falou com alguns ministros, não passou batido, né? Eu até falei sobre a injustiça que eu vejo do pessoal estar criticando a Michele Bolsonaro porque ela cumprimentou o Alexandre de Moraes, então eu já falei para vocês que eu não vi nada demais, e ela está preocupada em manter o Bolsonaro bem. Ela foi no gabinete dos ministros para pedir a domiciliar ao Bolsonaro e coisa e tal. O que servia ao Bolsonaro ou a ela, né? Peitar o Alexandre de Moraes ali, brigar com ele, fazer alguma coisa, uma desfeita, não ia ajudar em nada, só ia piorar a situação. Esse pessoal é o que eu chamo de macho de sofá, né?
Enquanto ele tá lá no sofá dele reclamando, não, que absurdo a Michelle. Se fosse eu tinha dado um tapa no Alexandre de Moraes. Aposto que se fosse esse cara na frente do Alexandre de Moraes, eu, pois não, ministro, pois não, por favor. Né? Assim, o cara fica mansinho frente ao Alexandre de Moraes, né? A Michelle fez muito bem. E agora, o Fux não fez. Por que o Fux não fez? Porque o Fux não tem nada enrolado com o Alexandre de Moraes. A mulher do Fux não está presa pelo Alexandre de Moraes, não está com essa coisa toda. Ele pode brigar com o Alexandre de Moraes, né? E daí ele deixou claro isso. Já tá evidente para os círculos lá de Brasília que está se formando dois grupos no STF. O grupo do mal, liderado pelo Gilmar Mendes, e o grupo do bem, liderado pelo Fachin, tá? O Fachin, eu sei, o Fachin é socialista e coisa e tal. Também critiquei o Fachin quando ele foi nomeado pela Dilma, mas a verdade é que ele tá do lado certo dessa vez, né? Vamos entender isso daqui, porque, olha só, o Temer tá apostando que vai haver uma reconciliação de ministros do STF com a cúpula do Congresso. Vamos entender esse caso aqui, não é bem uma reconciliação, não. É o Fachin dando um jeito de parar com essa rebelião do Alexandre de Moraes lá dentro, né? Mas tem até algumas coisas interessantes aqui, porque o Fachin colocou em pauta algumas questões que podem ser úteis. Vamos ver o que vai ser o resultado disso daqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu. Crise entre ministros ultrapassa STF e transborda em eventos sociais de Brasília, né? Aqui, ó. A presença minguada de integrantes do STF em festas, lançamentos de livros e outros eventos retrata a mudança de relações internas após escândalo do Banco Master. O que acontece nesse caso? Lembra, os ministros eram figurinha comum lá, de tudo quanto é festa, tudo quanto é coisa que tinha, chamavam os ministros e coisa e tal. Mas qual que é o problema agora? O problema agora é que, como há um racha, você tem que escolher quem é que você vai chamar. Ou você chama a turma do bem, que é a turma do Fachin, ou você chama a turma do mal, a banda podre do STF, que é a turma do Gilmar, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o Dino, né? Você fica nesse negócio, se eu chamar um, eu não posso chamar o outro. E aí o que o pessoal prefere? Não chamar ninguém, né? Porque sabe como é que é, né? Todo mundo lá em Brasília tem medo do STF, infelizmente. É a realidade que a gente vive hoje, né? Se o STF se guiasse pela lei, se ele julgasse os casos com base na lei, não tem problema nenhum. Basta você não fazer nada de errado, que você não precisa ter medo do STF, não é isso? Mas o que está acontecendo com o STF agora? O STF está cagando para a lei, e se for inimigo político de alguém lá, eles vão lá e dão um jeito de abrir um processo contra você, né? Então, não tem jeito, fica uma situação complicada mesmo. Aqui, ó, publicamente não tem ninguém brigado. Os ministros do STF se cumprimentam, muitos dividem a mesma sala de lanches, anexa ao plenário no intervalo das sessões e tratam amenidades nos corredores, né? Mesmo assim, assessores e integrantes dos tribunais não hesitam em confirmar que paira um clima pesado na torre. As relações estremeceram, especialmente depois que eclodiu o escândalo do Banco Master. A festa da posse do Cássio Nunes na presidência do TSE, que foi feita numa casa de eventos em Brasília, foi um retrato da segregação interna do STF, né? Apenas Gilmar Mendes e André Mendonça compareceram, sendo que Mendonça tinha sido empossado no mesmo dia na vice-presidência da Corte Eleitoral. Veja, ele não está falando aqui da cerimônia pública, tá? Teve a cerimônia foi lá no TSE, porque a cerimônia formal e coisa e tal. Nessa estava todo mundo, estava também a Michelle Bolsonaro representando o Jair Bolsonaro, estava o Alexandre de Moraes, estava todo mundo lá na parte oficial da coisa. Aí depois disso, né, fizeram uma festa, né? Aí a festa é mais íntima para o pessoal chegado e coisa e tal. Só estiveram o Gilmar Mendes e o André Mendonça, né? Embora nominalmente convidados, os outros integrantes do Supremo foram prestigiar o colega apenas na cerimônia formal de posse, como eu falei, no TSE, não foram no evento que estava lá, né? Já no evento do TSE, o clima ruim foi percebido não apenas por ministros do STF, mas também por integrantes de outros tribunais superiores. Segundo relatos de quem estava na antessala do plenário da Corte Eleitoral, os ministros do STF conversavam animadamente com colegas de outros tribunais, mas não se falavam entre si. Quem estava no local sentiu o que definiu como sinais de esgarçamento da coerção. Da coesão, né? Esgarçamento da coesão. E é o que eu falo para vocês, é o que é positivo para a gente. Se o STF está unido, meu amigo, ele está unido para atacar o povo brasileiro. A própria república, ela existe para ter briga. O conceito da república é para os poderes brigarem um contra o outro. Essa é a ideia. Esse papo que a Rede Globo adora, não, porque os poderes têm que ser harmônicos, tem que ser todo mundo amiguinho de todo mundo. Não, cara, isso não é a ideia da República. Por quê? Porque a República foi fundada exatamente sobre o princípio de que o ser humano é falho, pô. O ser humano gosta de poder, velho. Todo mundo gosta de poder, meu amigo. Tu não gosta porque tu não sabe como é que é, cara. Quando tu souber,
No dia que tu for presidente de alguma coisa, que a gente abrir porta do carro pra você, oferecer presente o tempo todo, poder é bom pra caralho, meu amigo, não tem essa não, todo mundo gosta. Então, ou seja, esse pessoal todo aqui, quando você começa a sentir isso, você começa, né, querer exercer o poder. É natural do ser humano buscar isso, né? E daí a ideia que o pessoal teve lá da questão, como é que você faz para limitar o poder no Estado? Você bota poderes independentes que um briga contra o outro, de forma que não dê espaço para ninguém crescer demais e dominar todo mundo. Poder sem controle é ditadura. O poder tem que ser controlado pelos outros poderes que estão brigando com ele. E não é controlado, ai, amiguinho, vem aqui, eu vou te dar uma controlada aqui. Não, é porrada, porra. Tem que brigar mesmo, é para brigar mesmo. O próprio STF, a ideia de você ter uma corte de ministros, porque para pensar, se o STF votar sempre do mesmo jeito, todo mundo votar no mesmo, para que precisa de uma corte? Para que precisa de vários ministros? Bota um só lá, pô, bota só Alexandre de Moraes, só demite os outros todos e pronto, foda-se. Ele decide tudo lá, né? A ideia de você ter vários ministros no STF é justamente que um iria contrapor as ideias do outro. Só que o que acontece? Lá em 2019, né, como começou a chegar os escândalos de corrupção no STF, o pessoal ficou, não, toma cuidado, temos que ficar unidos, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, senão a gente vai se ferrar. Porque, bom, isso é uma coisa que é verdade. A gente sabe que corrupção, amigo, lá em Brasília, cara, todo mundo é podre lá, não tem esse negócio, né? Então, quando chegou no STF, o pessoal se uniu, não, vamos votar junto para evitar esse troço. Só que ficou uma coisa evidente demais, né? Esse caso do Master ficou tão claro a corrupção do Alexandre de Moraes que meio que o pessoal começou a soltar a mão deles lá, né? Aqui, ó. Nunes Marques tem o hábito de reunir políticos, ministros do STF, das cortes superiores, advogados e celebridades nas festas que promove em casa no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. A comemoração à posse foi praticamente uma réplica dos eventos privados, com uma diferença. Os colegas do tribunal não compareceram. Ou seja, parece que iam mais nas festas informais do que nessa daqui. No dia a dia, aparentemente, os relacionamentos dos ministros não mudou. Antes de entrarem no plenário para iniciar a sessão de julgamento, eles se encontram na sala de lanches, que fica ao lado, colocam o papo em dia, riem, fazem piadas antes de vestirem a toga. No intervalo, a cena se repete, né? Mas a situação está indicando rachaduras, né? Porque qual que é a rachadura que está tendo ali, né? Muita gente entende que essa questão do Banco Master ficou insustentável, ou seja, tem um ponto que não tem jeito. O espírito de corpo vale muito bem enquanto você acha que vai todo mundo se sair bem. Quando você percebe que a situação está insustentável, quem está querendo ajudar o outro está arriscado ir junto com o outro que foi ajudado. Aí você começa a ter a quebra da parada, né? Aqui, ó. Entre um julgamento e outro, o ministro tem o hábito de receber advogados e políticos em audiências no Salão Branco, um espaço ao lado da sala e a sala de lanches. Também nesses momentos, os ministros se cumprimentam e agem com cordialidade. De modo geral, as rusgas ficam restritas aos bastidores, né? Em caráter reservado, criticam o comportamento de colegas. Os alvos mais frequentes são Xandão e Edson Fachin. O Xandão é o grande criticado pela parte boa do STF. O Edson Fachin é o criticado pela parte podre do STF, né? A mulher de Moraes, a Viviane Bastos de Moraes, fala aqui o caso o Toffoli também, do resort do Tayayá. Ou seja, é o que eu estou dizendo para vocês, é o que pesou nessa situação. Ficou insustentável isso daí, né? Mais do que isso, com a questão da decisão do Alexandre de Moraes de tirar a dosimetria, de não fazer valer a dosimetria. Porque lembra, a dosimetria foi acordada. Não foi uma coisa que foi tirada da cachola. Quando teve o caso da Débora do Batom e coisa e tal, vários ministros do STF apontaram para o Alexandre de Moraes. Xandão, tá foda isso, cara. Tá foda, bicho. A gente sabe, isso aqui tá totalmente antijurídico. Todo mundo tá vendo que é um absurdo isso daqui. Né? Pena de 14 anos, 17 anos pro pessoal que quebrou coisa em Brasília. Olha só, quem quebrou coisa tem que pagar a pena correta para dano, que é 2 anos de cadeia, né? E pagar o prejuízo, eventualmente, do que foi quebrado, do que tem prova que a pessoa quebrou. Agora, 14 anos, 17 anos de cadeia tá exagerado, tá ficando uma coisa insustentável. E, na época, o que foi acordado foi isso. Vamos esperar até prender o Bolsonaro, porque um dos objetivos do Alexandre de Moraes era, com essas penas altas, justificar uma pena mais alta ainda para o Bolsonaro, que foi o que ele fez, botou 27 anos de cadeia para o Bolsonaro. E, lógico, como eu falei para vocês, eles esperavam convencer as pessoas que não pode ser bolsonarista, tem que abandonar o Bolsonaro, não pode gostar do Bolsonaro. Falhou completamente nisso. Mas o acordado foi isso. Depois que o Bolsonaro estiver preso, a gente vai fazer uma mudança que vão combinar a dosimetria, a gente solta esse pessoal todo do 8 de janeiro, e pronto, e resolvido o problema. Aí o Fux, o Fachin e outros que estavam incomodados com essas penas altas toparam. Só que agora chega o negócio, o Xandão vai lá e volta atrás. Não
vai ter isso, não pode ter dosimetria, não sei o que lá. Um absurdo, né? Aqui, ó. O Temer está dizendo que esse assunto já teve, segundo ele está dizendo, um outro acordo entre os ministros do STF. Né? A aposta de Temer sobre a reconciliação entre ministros do STF e cúpula do Congresso. Não é reconciliação nenhuma, tá? É os ministros fazerem o cumprido, né? Cumprir o prometido, né? Cumprir o que foi acordado. Né? Para o ex-presidente Michel Temer, o conflito atual entre Legislativo e STF na questão da dosimetria, que mais uma vez ele está colocando aqui como um conflito entre Legislativo e STF, mas na verdade é um conflito interno no STF também, né? Tende a se resolver rapidamente com a corte validando a modulação das penas dos condenados do 8 de janeiro. A expectativa é que o julgamento da decisão de Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria ocorra na última semana de maio. Eu já acho isso daqui um absurdo. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer é segurar esse negócio para o pessoal falar, mas para tentar esquecer o caso dele com o Banco Master. O que ele quer é isso, tá? E também toda essa coisa aí de atacar o Flávio Bolsonaro, tudo isso daí foi uma tentativa do Lula, da coligação PT-STF, do pessoal parar de criticar o STF. Só que meio que já deu errado esse negócio, a gente já viu, né? Assim, vai ter algum impacto para a candidatura do Flávio? Pode até ter algum impacto, até aqui não teve nenhum, muito pouca coisa, mas o fato é que eles esperavam que isso acontecesse. Eles estão percebendo de novo que o Flávio Bolsonaro é teflon igual o Bolsonaro, né? Como eles dizem na visão deles, né? Segundo apurou o Radar, a maioria dos magistrados não deve acompanhar a posição de Moraes e manterá a validade da medida. Ou seja, isso é uma coisa estranha, porque meio que já está adiantando aqui que o Alexandre de Moraes vai ser contra a dosimetria. Ele vai manter lá que o voto dele é contra a dosimetria. Mas aí os outros ministros vão dizer que são a favor, e daí vai valer a dosimetria e coisa e tal, para ele poder dizer que não, que eu briguei. Se você falou que gosta do Bolsonaro, você é meu inimigo, eu quero 17 anos de cadeia para você, mesmo sem ter lei para isso, né? Essa é a posição deles, né? Agora, o que está mais do que evidente nessa história toda é a briga interna do STF. A briga entre STF e Congresso, isso daqui não importa. Agora, aqui, ó, o Gilmar estava criticando o Fachin também por conta do Fachin ter criticado a distribuição do processo da Marides. A gente falou sobre isso outro dia, né? Gerou mais esse conflito ali. Repara que é sempre o mesmo grupo contra o mesmo grupo. Isso é ótimo pra gente. Até porque a minha suspeita é que o grupo do Fachin é maior do que o grupo do Gilmar Mendes, tá? Aqui, ó, climão na corte. O novo atrito reforça a racha entre ministros do STF. É a questão da Marides, né? Que foi um absurdo mesmo. Todo mundo viu aquele caso do Gilmar Mendes puxar um processo que estava arquivado para dar uma decisão protegendo o Toffoli e depois enterrar o processo de novo. Cara, não tem como isso ser uma coisa ética. Não tem lógica. Ah, mas seguiu todos os procedimentos. Pode ter seguido os procedimentos, eu não duvido não. O que esse pessoal faz, eles são especialistas em achar brecha no procedimento e fazer uma lambança dessa. É uma lambança claramente, né? Agora, depois desse embate com o Gilmar, o Fachin pautou quatro processos que o pessoal preferia ter deixado mais para frente. Eu não sei quem foi que ganhou isso aqui. Tem gente dizendo que o Gilmar Mendes ganhou, que o Fachin pautou isso porque o Gilmar Mendes exigiu, porque disse que o Fachin estava segurando as coisas e não sei o que lá. Mas eu não sei, depende muito do posicionamento do pessoal sobre esses casos. Por exemplo, uma dessas pautas é a Ferrogrão. Vocês sabem, a Ferrogrão é um projeto de ferrovia, né? Que liga o Mato Grosso ao Amazonas para poder escoar a soja através dos portos na região norte, né? Ou seja, hoje muito da soja brasileira tem que embarcar num caminhão e descer até Paranaguá, até o Porto de Santos, até o sul do Brasil para exportar de lá. E aí quando entra no navio, muita dessa soja tem que subir de novo, porque vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o hemisfério norte. Então a soja desce, né, até São Paulo, depois sobe de novo de navio e altamente antieconômico isso. Se você faz uma ferrovia para varrer a parte da floresta amazônica ali, você bota num porto lá na região amazônica, dali o navio já sai do porto lá no Rio Amazonas, lá, não é o Rio Amazonas não, tá? Tem um outro rio ali, mas enfim, um porto ligado ao Rio Amazonas, e dali o navio já vai direto para a Europa, para os Estados Unidos, para onde for, no hemisfério norte, né? Já pode atravessar o canal do Panamá para ir para a China, para o Japão, enfim. Então, ou seja, é uma vantagem enorme. Eu suspeito, não tenho certeza, que o Gilmar Mendes é a favor da Ferrogrão. Por quê? Porque o Gilmar Mendes tem fazenda em Mato Grosso, vocês sabem, né? O Gilmar Mendes é daquela área ali, ele é daquela região ali, ligado a fazendeiros e coisa e tal. Então, eu acho uma coisa boa. Eu torço por isso também, né? A mesma coisa, a questão da reforma trabalhista.
antes de entrar o próximo indicado do Lula, é importante votar a reforma trabalhista. Esse é um ponto que eu estou do lado do Alexandre de Moraes e estou contra o Fachin. O Fachin é socialista, ele quer derrubar a reforma trabalhista. O Alexandre de Moraes, eu sei que é a favor da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi feita pelo Temer em 2017 e melhorou muita coisa, inclusive questão de diminuição de contencioso trabalhista. A questão de você poder entrar na Justiça do Trabalho de graça, isso é um problema, né? Porque o pessoal começava a entrar numa assim, eu entro na justiça se eu ganhar. Eu ganhei, se eu não ganhar, foda-se, eu não perco nada, não tenho que pagar nada, né? Muitos advogados trabalhistas entravam com esse papo mesmo, procuravam o cara que foi demitido. Não, vamos entrar na justiça. Se você não ganhar, não precisa me pagar nada, não. A gente entra na justiça, se você ganhar, você divide um pouquinho comigo. Se você não ganhar, você não paga nada. Aí o cara fala, então tá, então vou entrar na justiça. Isso cria uma dor de cabeça enorme, aumenta o custo das empresas, o que acaba diminuindo o salário dos trabalhadores. E, no final das contas, isso não é justiça. Um cara que entra na justiça, que, vamos lá, vai que eu ganho. Não, isso aí é loteria, isso é jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho que você vai nesse sentido. Para você entrar na justiça, você tem que ter sofrido realmente algo muito sério, que você ficou injuriado e quer entrar na justiça. A justiça é o último caso. Não é uma situação para você recorrer para ver, vai que eu ganho, né? Então, é outro ponto aqui que eu acho que pode ser também interessante. Pode ser que seja uma aprovação boa. Por quê? À medida que o Lula nomear mais gente, isso fica pior, né? É que eu acho que agora o Lula não vai nomear mais ninguém, não, mas de qualquer forma vai ser votado agora, né? Aqui, tem outras coisas também, tá? Tem também o caso de redistribuição de royalties de petróleo da exploração do pré-sal, que está parado, né? E também tem o caso do mandato tampão do Rio de Janeiro. São dois casos bastante urgentes, principalmente para o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Porque a redistribuição de royalties, né, tirou do Rio de Janeiro a fonte e distribuiu para todo mundo. Ou seja, o Rio de Janeiro tem todo o risco da exploração de petróleo nas águas lá do Rio, pode ter vazamento, pode ter problema, toda a distribuição, toda a logística ocorre pelo Rio de Janeiro, e, no entanto, o royalty é distribuído para todo mundo. O royalty de minério de ferro, por exemplo, em Minas Gerais tem um monte de mina de ferro. O royalty de mina de ferro é só de Minas Gerais. Não vai para ninguém, não. Por quê? Porque tem o custo ambiental e coisa e tal. Beleza, acho justo. Por que o Rio de Janeiro não tem essa vantagem também? Enfim, esse é um caso que está já há um tempão no STF parado. E tem também a questão da sucessão para o mandato tampão no Rio de Janeiro. Isso daqui eu sou contra o Gilmar Mendes. Enfim, são 4 casos que são meio urgentes mesmo, tá? O Fachin estava segurando isso, esperando que o Congresso se posicionasse sobre esses temas. Eu não acho ruim avaliar isso daí para pelo menos encerrar esse assunto. E qualquer coisa, o Senado depois toma decisão e muda, se for o caso. Eles têm esse poder também, né? Pois é, pessoal. Enquanto a Globo e os outros portais de notícias ficaram procurando, né, pelo em ovo e buscando saber o que significava aquele áudio ali, né, do Flávio Bolsonaro cobrando um acordo que o Daniel Worcaro, enquanto tinha relacionamento com dezenas de autoridades em Brasília, prometeu que iria ajudar ali a produção do filme do Jair Bolsonaro, e nada demais quanto a isso. O Daniel Worcaro, um investidor, né, mega milionário, participou de várias coisas, inclusive com igrejas, time de futebol, entidades filantrópicas, todo tipo de unidade, de empresa, quer seja particular, quer seja autônoma, quer seja até mesmo pública. Enquanto eles ficaram atrás disso, o povo se esquece muito rápido deste encontro, uma reunião extraoficial que Lula teve com o Worcaro para tratar do Banco Central ali, né, o controle do Banco Central, do Banco do Brasil, e também, claro, aconselhando ele sobre a venda do Banco Master, sobre o que ele deveria fazer. Ou seja, quem está mais enrolado aí nessa confusão, o Lula ou o Flávio Bolsonaro? Quem deu conselho, quem estava ali do lado e quem, na verdade, faz parte de todo esse sistema, né, do sistema do consórcio comunista de Brasília, como falou justamente o Guilherme Boulos e o Datena nas últimas eleições. Eles ali foi flagrados ali no canto conversando e falando sobre esse tal do consórcio comunista em Brasília. Quem que vocês acham que faz mais sentido estar no meio desse consórcio aí? O Lula, Worcaro e os ministros ou o Flávio Bolsonaro? Na verdade, pessoal, existe muita hipocrisia ali em Brasília, muita hipocrisia. Olha só, nós tivemos a posse, né, do Cássio Nunes e do André Mendonça ali no TSE.
E ali durante a posse, a Michele Bolsonaro, ela foi convidada, na verdade, representando ali o seu esposo, porque como você sabe, na posse ali do novo presidente do TSE, sempre os presidentes vivos, né, comparecem, são convidados. E aí a Michele foi ali representar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ali ela estava parada, quem chegou para cumprimentar foi o Alexandre de Moraes, e chegou e cumprimentou ela ali com um abraço, com um beijo, e isso deu um bafafá danado, estão virando a casaca, o que está acontecendo, virada de folha, mas na verdade a Michele Bolsonaro está sendo muito forte até agora, pessoal. Eu tenho certeza que outras mulheres não aguentariam tudo isso que ela está aguentando, só para resumir. Agora, essa questão da briga ali dentro do Supremo Tribunal, sabe o que é isso? É uma briga de interesses. Você se lembra quando o Sérgio Moro brigou ali, teve aquela discussão com o Bolsonaro e saiu do Ministério da Justiça, e aí ele falou que precisava honrar, né, o seu nome, ele tinha um nome a zelar, né, ele tinha o seu currículo, o seu histórico a zelar. Pois é. A mesma coisa está acontecendo agora com aqueles juízes, e outros nem são juízes, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Fachin. Apesar do Fachin ter sido indicado pela Dilma, né? Apesar dele ter esse pé na esquerda ali, o Fachin parece que está chegando ao final da sua carreira. Imagino que ele já é até avô, né? Tem seus familiares ali, e ele está vendo que tá ficando feio para ele, para Carmen Lúcia, que também já é uma senhora de idade, para o Fux, que está para sair o ano que vem. Eles estão contrariados com tanta lambança e escândalo envolvendo o nome deles. Por quê? Uma ala, você tem ali o Fux, a Carmen Lúcia, você tem, por exemplo, o Fachin, tem o André Mendonça, o Cássio Nunes. Agora, na outra ala, você tem o Moraes, o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, o Zanin. Você tem essa turma. E eles, na verdade, querem livrar o deles. Muitas pessoas falam em sistema, tem um sistema em Brasília que controla tudo, que domina tudo. Olha só, pessoal, mais forte do que o sistema é o interesse de cada um. O Moraes, ele não briga por um ideal, uma ideologia maior. Não. Ele briga por ele mesmo, pelos interesses dele e da família Barsi, pela esposa dele ali, pelas fortunas e os milhões dele. O Lula não briga simplesmente por uma ideologia esquerdista, petista. Não. Ele briga pelos interesses dele e nem do Brasil, muito menos, está longe disso. E o próprio Gilmar Mendes e os outros também ali, cada um puxa para o seu lado. E não é diferente com o Fachin. Ele quer sair ileso, limpo do Supremo Tribunal Federal, como se não tivesse culpa de nada, né? Só que agora já é tarde demais, porque as decisões passadas que eles tomaram, por exemplo, Gilmar Mendes, o campeão de soltar preso. Quem mais soltou pessoas presas foi o Gilmar Mendes. O Fachin, com as canetadas que ele deu até hoje. Inclusive, né, o Lula saiu da cadeia por causa de uma canetada do Fachin. Há alguns que dizem que ele não tomou essa decisão sozinho, né, que foi influenciado pelos outros ministros. Que seja. Mas se hoje nós temos o Lula lá na presidência e todo esse desgoverno que está acontecendo, o Fachin, ele tem parte nisso. O mais importante é o seguinte, é você compartilhar esse vídeo e mostrar para todo mundo que não é Flávio Bolsonaro que está envolvido com esse esquema aí do rombo do Banco Master, não. Mas quem tem um pezinho lá é a família do Lula, juntamente com o seu filho. Filho ali, o Lulinha, que recebeu 300 mil reais todo mês do careca do INSS também. Então, compartilhe esse vídeo, pessoal. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes desse canal, porque nós precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo quem realmente está envolvido em toda essa maracutaia. Sem falar na TV Globo, no Grupo Globo, que foi patrocinado por Vocaro lá nos Estados Unidos, né, num grande evento que eles fizeram ali, patrocinado, e o Vocaro esteve lá, ainda palestrou durante o evento, e o diretor da Globo também palestrou. Então, ou seja, antes de falar do telhado dos outros, né, vamos olhar o nosso, porque talvez o nosso telhado seja de vidro também. Você concorda com isso? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Vamos espalhar. Vamos ficando por aqui e até a próxima.